Namayo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Swami. Hare Krishna, saudações a todos. Estamos aqui para fazer um resumo do módulo 2, tá? Especialmente as 4 sampradayas, para dar uma ajudinha aí para vocês fazerem o dever de casa, tá? O texto dissertativo de até 30 linhas sobre as 4 sampradayas, e como Chaitanya Mahaprabhu, o grande revolucionário, né, do Gaudiya Vaishnavismo, como ele conseguiu conciliar essas 4 doutrinas, tá bom? Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasene Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatyali Zatarine Om Agyana Timirandasya Gyananjanan Salakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Antes eu queria dizer, agradecer a todos que conseguiram entrar na sala virtual. Tá? Foi uma grande conquista para o nosso curso, para todos nós, assim, para a maioria, né? É uma novidade essa tecnologia EAD, né? O ensino à distância, e particularmente eu fiquei impressionado com os recursos, né, que essa sala de aula do Google Classroom, né, e o que o Google Drive proporciona, tá? Tem quase 40 alunos já na sala de aula, falta alguns detalhes para concluir ali, então fiquem atentos, tá, nesse material que foi disponibilizado na sala de aula para estudo. Muitos já estão publicando seus textos, e cada texto está sendo lido e estamos dando a nota lá, tá? A nossa metodologia ela é inclusiva. Ela não é uma metodologia que fica reprovando os alunos. Nossa intenção é estimular os alunos a estudar. Logicamente, né, os alunos que se empenham mais, eles vão se destacar, né, pelo seu próprio mérito, tá bom? Mas a gente está sempre à disposição para auxiliar, mesmo nessa questão tecnológica. Eu sei que eu mesmo, às vezes, me perco um pouco ali, tenho de forçar bastante para entender a metodologia. Para muitos eu sei que é um desafio, mas estamos aqui para apoiar. Eu e minha esposa Shidamodara estamos assim a qualquer momento que vocês entrarem em contato pessoalmente conosco e com nossos contatos, a gente vai auxiliando a todos a evoluir, né, nesse caminho nosso do conhecimento, tá bom? Então vamos lá? As 4 sampradayas, tá? Primeira sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. A filosofia Shuddha-dvaita, tá? O Dvaita Vedanta. Dvaita significa duas, né? Dualismo puro. Então, segundo o Acharya, o mestre que se destacou nessa sampradaya que vem de Brahma, foi Madhva, tá? Madhva, ele acreditava que existia uma eterna distinção, entre o indivíduo e a divindade, tá? Chaitanya Mahaprabhu, ele assimilou, né, a total rejeição da filosofia Mayavada de Shankaracharya. Shankaracharya, gente, ele foi a preocupação, eu vou contextualizar aqui, por que essa preocupação com Shankara? Porque Shankara ele aparece no momento histórico pós-budismo, tá?
ele foi a causa do budismo desaparecer praticamente da Índia. Buda aparece pregando o culto da ahimsa, não violência. Ele foi contra os Vedas porque naquele momento histórico de Buda, mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo, havia brahmanas, sacerdotes, que estavam fazendo rituais, sacrificando animais, apoiado nas escrituras védicas. Então Buda vem pregando seu culto de ahimsa, não violência, negando os Vedas. Shankara aparece, ele faleceu muito jovem, com 33 anos, ele consegue, com a força da sua argumentação filosófica, ele praticamente elimina, tira o budismo da Índia. O budismo se ramifica, para a China, Japão, Tibete, Tailândia, mas hoje mesmo na Índia praticamente tem muito pouco budista, tá? Vocês podem visitar Bihar, que foi o berço cultural da Índia, e ali tem resquícios ainda do budismo, que foi os lugares históricos onde Buda apareceu e se iluminou. Mas Shankara, ele teve essa força, sua filosofia era tão forte, que ele aceitou os Vedas, tá? O Srimad Bhagavatam, deu a sua própria interpretação ao Vedanta Sutra, que era o fim, de toda a conclusão dos Vedas. Ele interpretou, os Vedas, somente o Vedanta, dando significados indiretos, interpretando as palavras cruciais ali que definiam a verdade absoluta. E até então, esses mestres justamente se destacaram nas 4 sampradayas porque eles vinham como sua missão desconstruir a interpretação dos Vedas e trazendo a interpretação correta dos Vedas, mostrando que os Vedas tinham sido interpretados erroneamente por Shankara, tá? Até então os Vaishnavas não sentiam necessidade de um comentário, por exemplo, do Vedanta, porque os Vaishnavas já seguiam o Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, que é um comentário natural do Vedanta, escrito pelo próprio autor, que é Vyasadeva, tá? Porém, como Srila Prabhupada explica, no século, mais ou menos há uns 300 anos atrás, havia muitos embates, principalmente na cidade chamada Jaipur, desafios contra a filosofia da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, dizendo que essa escola não tinha um comentário autêntico do Vedanta. Aí foi solicitado a um mestre que morava na cidade de Vrindavana, que é paralelo à cidade de Jaipur, tá? E solicitaram a esse mestre chamado... Primeiro solicitaram ao Vishwanatha Chakravarti Thakura, que era bem velhinho, e esse mestre, ele falou, não, já estou bem idoso já, fale com o meu discípulo, chamado Baladeva Vidyabhushana. O mestre, pediu ao discípulo Baladeva Vidyabhushana para escrever um comentário do Vedanta. E assim como todo Vaishnava autêntico, ele muito humilde, não se julgava assim capaz de fazer esse comentário, apesar de ser muito erudito. Aí ele chega até uma divindade chamada Govinda, um templo belíssimo que fica no quintal de um palácio, ou seja, fica no quintal do rei de Jaipur, tá? Esse templo chamado Radha Govinda, essa divindade. Ele foi até essa divindade e pediu autorização para Govinda, uma forma de Krishna chamada Govinda, para escrever esse comentário. Aí a deidade abençoa ele, aí ele escreve um comentário chamado Govinda Bhasya. Ele, em homenagem à divindade, ele chama o comentário dele de Govinda Bhasya. Inclusive, se vocês, quem chama atenção aqui, logo no início do Bhagavad Gita, vocês podem ver aqui nessa parte aqui, a Srila Baladeva Vidyabhushana, quem apresentou com muito esmero o comentário Govinda Bhasya sobre a filosofia Vedanta. Prabhupada, quando escreve o Bhagavad Gita como ele é, quando ele dá os significados do Bhagavad Gita como ele é,
ele oferece a Govinda Base, a Baladeva Vidyabhushana, porque os comentários de Prabhupada, os escritos da escola Vaishnava, Hare Krishna, são baseados basicamente, fundamentados nesse mestre. Ele podia se basear, por exemplo, em Vishwanatha Chakravarti. Eu tenho, por exemplo, lá um Bhagavad Gita que eu comprei na Índia com os comentários de Vishwanatha Chakravarti. E é muito interessante notar que Vishwanatha era mais poético, ele dá uns significados mais poéticos, assim. A escrita dele é mais lírica, porém, Baladeva Vidyabhushana, Prabhupada sentiu a necessidade de apresentar uma filosofia mais, sem muita poesia, sem muita lírica, uma filosofia mais forte, mais consistente, justamente porque Prabhupada percebeu que a filosofia de Shankara era muito atrativa, e mesmo o budismo era muito atrativa aqui para os ocidentais. E assim como esses mestres das 4 Sampradayas, Prabhupada viu essa necessidade de apresentar a filosofia do Bhagavatam e o Vedanta Sutra, né, o comentário de Baladeva Vidyabhushana, para desconstruir o impersonalismo de Shankara, tá? Então, cada mestre desse, começando como Madhva, eles foram muito fortes, né, em contra-atacar Shankara, porque a filosofia de Shankara defende que Deus, que nós, entidades vivas, somos completamente iguais a Deus, enquanto que Madhvacharya aqui é justamente o oposto. Não, existe uma dualidade, né? É o dualismo puro. Deus é um ser absoluto, completamente intocável pela matéria, e a entidade viva, ela é influenciada pela matéria. Depois, a próxima Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, a filosofia Vishishta Advaita, ou a Vishishta de Ramanuja, já foi no ano 1017 e 1137 a.C., depois de Cristo, é o não dualismo qualificado, ou seja, só existe um Deus absoluto que contém tudo dentro de si, ou seja, todos os seres individuais são fundamentalmente iguais. Ou seja, Madhva, que vem depois de Ramanuja, ele bate um pouco de frente com Ramanujacharya, tá? Que aceitava que Deus é uma coisa e a entidade viva é outra, tá? Ele já fala que não, existe certa divindade no ser vivo, tá? Ou seja, Chaitanya Mahaprabhu, ele assimila, né, dentro do conceito de Ramanuja, Ramanuja, ele aceitava que a devoção a Deus não podia estar maculada com karma ou com jnana, o cultivo do conhecimento, né? E geralmente os Ramanujas, os seguidores de Ramanujacharya, adoram a divindade Lakshmi e Narayana, tá? Nos templos. E o Advaita de Shankara, né, ridiculariza, né, a visão que identifica, né, o absoluto com o Deus pessoal. Então eles têm sempre um mantra, né, do impersonalista, neti neti, ou seja, não, negar o mundo, enquanto que Ramanujacharya não negava o mundo, tá? Tudo é Maya, tudo é ilusão. Ramanuja não, aceitava que o mundo era uma ilusão porque era temporário, mas ele era real, as nossas impressões são reais porque vêm de uma fonte real, tá? E no Bhagavad Gita, né, Krishna diz, Avajananti man muda, que as pessoas menos inteligentes me consideram como se fosse um ser humano comum. A base da filosofia de Shankara é que se Deus, né, fosse uma pessoa, como uma pessoa experimenta certas limitações, não é assim? Nós, como pessoas, experimentamos muitas limitações de tempo, espaço, de interrelacionamentos, né? Sofremos, né? O corpo padece por doenças físicas e psicológicas,
Então, devido às frustrações que temos com o corpo, com nossos atributos são limitados, então mentalmente a sua inteligência, a inteligência de Shankara interpreta os Vedas justamente porque se Deus tivesse um corpo como eu, esse corpo seria limitado e imperfeito como o meu. Porém, os Vedas explicam, né? Parambhavam ajananto, né? Bhagavad Gita diz: Mama Bhuta Mahesvaram. O meu poder supremo e o meu domínio sobre tudo que existe vai muito além da identificação com a matéria, tá? Então, para os teístas, né, os Vaishnavas, os seguidores de Ramanuja, a personalidade de Deus não é dependente ou parecida, né, como acontece com os seres humanos, tá? O conceito empírico de personalidade não se aplica à suprema personalidade de Deus. Tudo bem? Até aqui? Então, tem muitos detalhes, tá? No ensaio eu fiz uma coletânea de textos que está lá na sala de aula. Se vocês estudarem, dá para produzir, né, facilmente, né? A ideia dessa dissertação de 30 linhas é simplesmente colocar alguma curiosidade, algo que chamou a atenção de vocês, de cada um desses mestres, tá? E depois fundamentar com Chaitanya Mahaprabhu, como Chaitanya Mahaprabhu conseguiu conciliar essas 4 ideias. Não é difícil, tá, gente? Tá bem mastigadinho lá nessa coletânea de textos, tá? A terceira, tá, Sampradaya foi de Vallabha Sampradaya, que é de Rudra, né, a Sampradaya de Shiva, bem de Shiva. O mestre que se destacou foi Vallabha, no século XV, tá? Ele defendia a doutrina de não dualismo puro, o Shuddha-dvaita Vada. Só existe o ser absoluto e tudo mais é falso. É a filosofia puramente não dual, ou chamada Pusti Marga, ou seja, o caminho da graça. Uma tradição Vaishnava focada no culto ao Senhor Krishna. Tá? Vallabha viveu ali em Vrindavana, perto na terra sagrada onde Krishna se manifestou. Tá? Curiosamente, a tradição dessa Sampradaya Shiva. Tá? Mas Shiva, mesmo para esses seguidores de Vallabha, ele é o maior devoto de Krishna. Tá? Muito interessante porque em muitas regiões da Índia a gente vai ver o culto a Shiva como sendo Deus Supremo. Mas nessa Sampradaya de Vallabha a gente vê que mesmo o Senhor Shiva, que descende dessa Sampradaya, que é o grande mestre dessa Sampradaya, ele se coloca como Vaishnava Namyata Shambhu, né, como o maior de todos os devotos de Krishna. Tá? No Bhagavad Gita, né, Krishna explica, né, que quem conquistou a mente já alcançou a superalma, pois vive com tranquilidade. Para ele felicidade, tristeza, calor, frio, honra e desonra são a mesma coisa. Então o objetivo da filosofia de Vallabha era transcender as dualidades do mundo, assim como é também o objetivo da filosofia de Shankara. Só que na filosofia de Vallabha, e mesmo isso não entra em choque com nenhuma outra Sampradaya, ao transcender as dualidades, isso não significa negar a realidade de um mundo, né, pessoal e da pessoa suprema de Krishna. No Bhagavad Gita também Krishna diz, né, que considera-se ainda mais avançado quem vê os bem-querentes, honestos, benfeitores, afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, amigo, inimigo, piedoso ou pecador, né? Todos com uma mente equânime, tá? Esse estado de consciência, né, às vezes possa parecer espontâneo, né, simples, mas geralmente segue uma preparação muito prolongada por meio de muitas práticas, né, contemplativas e tem injunções éticas também. Então, por que eu estou dizendo isso?
os Shankaristas, né, eles defendem também isso. Por isso, Krishna, na Bhagavad Gita, ele não exclui, né, a escola impersonalista ou como sendo algo tão simplista assim. Krishna fala, não, eles também se esforçam, são transcendentalistas elevados, porém, quando Arjuna pergunta para Krishna qual o melhor caminho, o caminho impessoal ou o caminho pessoal, a Bhakti Yoga, Krishna fala, todos são elevados, todos são transcendentalistas respeitáveis, porém, aquele que segue o caminho da Bhakti Yoga é mais inteligente porque, na verdade, Krishna quer dizer que ele tem o meu apoio, né? Como Krishna diz, Klesho adhikaratas tesham, avyakta sakta chetasam. Aquele que segue o caminho impessoal, esse caminho é muito penoso, né? Klesho adhikaratas, aquele que está apegado ao aspecto impessoal. E enquanto que, porque o impersonalista, através da prática da ascética, meditação, austeridades muito difíceis, e mesmo a renúncia, ou mesmo a prática de estudo, é muito, muito penoso e ainda corre o risco de cair depois, tá? Enquanto que o Bhakti Yoga, a manifestação da devoção, do amor puro, você não faz isso sozinho, não é o seu próprio esforço, sua capacidade de intelectual, ou mesmo a sua capacidade física, dos seus esforços físicos, ascéticos, né? Não, você depende da bênção de Krishna, como foi o caso de Ramanuja, de Baladeva Vidyabhushan, mesmo quando ele foi convidado a escrever um comentário do Vedanta, ele primeiro foi na divindade, pediu as bênçãos para Govinda e depois ele deu crédito para Govinda, dizendo, meu comentário vai ser chamado Govinda Bhasya, porque a Krishna me iluminou para escrever, não foi o meu próprio esforço, tá bom? Então, de Vallabhacharya, Chaitanya Mahaprabhu adotou, né, a filosofia, né, essa atitude de depender, né, plenamente de Krishna e a beleza do serviço devocional espontâneo a Krishna. Por fim, a quarta Sampradaya, Nimbarika Sampradaya, Beda Beda, tá? Beda significa igualdade, a Beda, diferença. Deus, ele é igual, ao mesmo tempo diferente. Nós somos iguais e ao mesmo tempo diferentes da verdade absoluta, tá? Lembra do início? Madhva dizia, a verdade absoluta é completamente diferente da verdade absoluta. Desculpa, a verdade absoluta... Volta aí. Lembra de Madhva? Madhva dizia que a verdade absoluta e a entidade viva são completamente diferentes. Beda Beda significa não, nós somos iguais e ao mesmo tempo diferentes da verdade absoluta, tá? E essa é a Kumara Sampradaya, o mestre que se destacou foi Nimbarika, então ele tinha essa doutrina, né? A alma é una em qualidade e não é una em quantidade, assim como a gota d'água, né, ela pode ser igual ao oceano, mas em qualidade, mas não em quantidade. E essa filosofia, né, ela foi assimilada muito pelo seu Chaitanya, né, que é esse refúgio, né, exclusivo, né, aos pés de lótus de Krishna, especialmente de Radharani, tá? Essa filosofia fez Chaitanya Mahaprabhu se inspirar no seu próprio mestre, e lembra que na sucessão discipular nós falamos do mestre Chaitanya chamado Ishvara Puri, e também falamos do mestre de Chaitanya, que foi o primeiro que manifestou um amor a Deus assim mais livre, mais espontâneo, sem muita reverência, sem muito respeito, tá? E o símbolo máximo desse amor irreverente, desse amor puro, é de Radharani, tá? E com essa filosofia de Nimbarika, dessa igualdade e diferença simultânea, Chaitanya Mahaprabhu, ele dizia que nós somos esse amor por Deus, ele já existe dentro de todos nós,
Nitya Siddha Krishna Prema, mas esse amor está coberto. E com o processo de ouvir sobre Krishna, ouvir e cantar sobre os atributos de Deus, esse amor é desperto naturalmente. Tá? Então, resumindo, Chaitanya Mahaprabhu ele conseguiu unificar essas 4 sampradayas, revelando, né, o seu aforismo Achintya Beda Abeda, a filosofia segundo a qual o Senhor Supremo, né, por sua insondável, né, inconcebível potência, é simultânea e inconcebivelmente igual, Beda Abeda, às suas criações e diferente delas ao mesmo tempo, tá? Abeda diferente, tá? Então, como todos os filósofos Vaishnavas, né, Nimbarika, séculos 12, tá? Ele rejeita o Advaita Vedanta de Shankara, pois ninguém pode nutrir devoção para um ser indeterminado ou sem atributos, tá bom? Então, quando falamos em amor, nós imediatamente imaginamos em pessoas e admiramos as qualidades da pessoa. Porque agora vocês podem perguntar, por que a gente fica falando tanto dos shankaristas e até com a fala parecendo discriminativa, né? Porque justamente Prabhupada, quando eu cantei no início um pranama, uma oração a Prabhupada, que é Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi. Esse mantra de Prabhupada significa que uma das missões dele ao vir para o Ocidente foi nos iluminar contra a gente ficar com os olhos abertos com os perigos da filosofia impersonalista ou vaziista, tá? Nós podemos dar muitos exemplos como a filosofia impersonalista afeta o nosso dia a dia, né? Por exemplo, no meio empresarial, um líder, por exemplo, já assim nos treinamentos de boa gestão, nas teorias de boa gestão, já se concluiu que um gestor, né, de uma corporação, quando vai lidar com seus dependentes ali, com seus colaboradores, ele tem de ter uma relação, um trato mais pessoal, mais personalista, mais próximo ali da pessoa, tá? Naturalmente, esse dependente, esse colaborador vai produzir muito mais, vai colaborar muito mais se há um trato mais pessoal. Quem lembra muito tempo atrás, quando a gente conseguia ter um gerente de banco, por exemplo, um gerente particular que cuidava da sua conta, ligava para você, e você estava no sufoco, ia lá, pedia, né, algum auxílio, ele cuidava, dava um jeitinho ali, né, para te auxiliar nos seus compromissos econômicos. Hoje em dia, praticamente, a gente lida com máquina, a gente não lida mais com o gerente do banco. E tudo é máquinas, né? A inteligência, nós falamos no primeiro módulo sobre os diferentes tipos 9 tipos de inteligências, mas não falamos de um tipo de inteligência que está muito em voga hoje, que é a inteligência emocional e a inteligência artificial, tá? Então, o mundo está virando um mundo de máquinas, as pessoas estão deixando de ser pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo no cotidiano, né, que como isso contamina às vezes até o nosso lado emocional íntimo, né? Um rapaz chega num certo ponto e uma moça se conhecem, né, e imediatamente imaginam, né? Eu encontrei, né, a minha alma gêmea, tá? Encontrar a minha alma gêmea significa que são 2 almas que vão se unir e 2 almas vão se tornar uma. Isso é um conceito impersonalista de Shankara. Shankara, ele imagina isso, né, que a alma, ela é um ser, né, que vai se fundir no todo, no Brahman, e ao se fundir no todo, você automaticamente está dizendo que você vai perder a sua individualidade. E no Bhagavad Gita, Krishna é contra isso. Krishna diz, Natu evahanjatu nasam. Krishna fala, nunca houve um tempo, Arjuna, em que eu tenha existido, e nem no futuro nenhum de nós
nem você, nem todos os reis aqui presentes, nem nenhuma essas rainhas aqui presentes, nenhuma pessoa, para enfatizar ainda a individualidade da alma, Krishna diz, nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Tá? Então, quando um rapaz e uma moça, ao se declararem o amor romântico, né, começam a dizer, nós somos almas gêmeas, fomos feitos um pelo outro e vamos ficar assim unidos um ao outro eternamente. Ou seja, esse amor romântico subliminarmente está dizendo que vocês estão se anulando, né? Ou seja, um se torna o outro, né? Uma deusa se junta com outro deus e vira um deus só. Não é assim, gente. Então, isso é antifilosófico. A moça é um indivíduo, um ser particular, e o moço, o rapaz, é um ser individual particular. Quando os dois se unem, eles não têm de perder a sua individualidade. Os dois se unem para se completarem, não se anularem, porque vai dar errado esse tipo de relação impessoal. Então, assim, gente, dizer, né, que uma metade da laranja vai se juntar com a outra metade da laranja para se tornar uma só, isso é impersonalismo, tá? Você tem de ser completo em si, você não tem de ser metade. A moça tem de estar completa e o rapaz tem de estar completo. Então, dois completos, porque nós somos completos. A alma, como eu disse, Chaitanya Mahaprabhu dizia Nitya Siddha Krishna Prema. Esse amor, né, a perfeição Siddha do amor por Deus, que é o amor original, já está dentro de nós, só que está encoberto. E você tem de entender que você está completo, na nossa essência já é completa. Aí um casal, quando se junta, eles têm de se sentirem completos, eles não têm de necessitar serem completos pelo outro, tá? Então, dois completos vão gerar uma terceira completude, né? E essa terceira completude é Deus, tá? Então, na verdade, um casal tem de, essencialmente, idealmente, tem de colocar Krishna, ou Deus, no centro da sua vida para dar certo. Assim como o Prabhupada explica, né, que uma mão é uma unidade completa enquanto fizer parte do todo, né, do corpo, tá? Separada do corpo, a mão pode parecer real, mas carece de todas as suas potências, né, tá? E de modo semelhante, né, os seres vivos, eles são partes integrantes do todo completo, como Krishna diz, Mamãe Vansho Jiva Loke. Os seres vivos são minhas partes fragmentárias, né, eternamente partes do todo. E a plenitude ilusória não pode satisfazer a gente completamente. Todo conceito impessoal não nos satisfaz completamente. Então a Bhakti Yoga, essa ênfase que das quatro sampradayas, gente, então eu queria que vocês captassem isso, por isso eu estou enfatizando a essência mesmo dessa mensagem dos quatro mestres da Sampradaya, é o combate ao impersonalismo. Mas nós entendemos que Bhakti o conceito básico de Bhakti é que somos pessoas, tá? Pessoas implica, a Bhakti Yoga implica em três estruturas, né, importantes. A devoção, o amor, Bhakti, o objeto do amor, né, Krishna, e por fim a atitude, né, não é só o amor romântico, que é bacana, que é importante, mas é o amor comportamento, o amor atitude, ok? Hare Krishna, muito obrigado, espero que tenha ajudado aí vocês, mas estamos aí, se quem tiver quiser fazer o texto fora lá da sala de aula, tá? E antes de postar, mandar para a gente observar e dar alguma dica, estamos bem, mas eu confio na capacidade, estou muito animado com esse grupo, a turma muito empolgada, muito inteligente, e
vamos em frente aí. Quem tiver alguma dificuldade, estamos aí para apoiar. E tenta entrar lá na sala de aula, se inscrever e começar a fuçar no material lá, tá, gente? Hare Krishna. Namaya Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Swami